Seja muito bem-vindo à parte 2 do curso Renda com Opções, um curso totalmente gratuito e completo e muito melhor do que muito livro tem por aí. Aliás, é um curso prático que nenhum livro vai te entregar. Meu nome é Caio, trabalho com as opções já há muitos anos, fui formador de mercado em um grande banco suíço durante vários anos, lá na Faria Lima, no coração financeiro do Brasil. Depois passei a ensinar pela internet e recentemente montei esse curso. Se você estiver gostando e quiser um mapa mental do curso, faz a sua inscrição no link que vai estar na descrição aqui do vídeo para você não só receber esse material, como também participar das lives semanais que eu faço sobre criação de renda na Bolsa de Valores com bastante segurança. Vamos lá, vamos para o curso, espero que você goste. Vencimento e exercício. No dia do vencimento, a opção expira e sai da sua posição. Então, o que significa isso? No dia seguinte do exercício, já não tem mais aquela opção. Tá? Então, por exemplo, ali no dia 21 de junho, para aquelas opções ali, no dia seguinte, dia útil seguinte, já aquelas opções não estão mais na sua posição, e aí você não tem nem direito nem obrigação, tá? Dependendo do lado aí se você tinha comprado ou vendido. Se não tiver dado exercício, dizemos que a opção virou pó. Então isso também é um termo oficial, um termo técnico, tá? Que a gente fala, virou pó. Ou seja, ela deixou de existir e nada aconteceu. Então ela virou pó. Beleza. Ela simplesmente sumiu da sua posição. Se tiver dado exercício, vai aparecer uma ordem já executada para você no preço do strike. Se essa ordem vai ser uma ordem de compra ou de venda do ativo objeto, ou seja, da ação, depende se a opção era call ou se era put, e depende também se você estava comprado ou vendido no contrato. Tá? Então vai depender da sua posição. Mas o fato é, deu exercício, o que acontece? Aparece uma ordem lá no seu sistema já executada. Tá? Você não tem como, enfim, não executar, já foi. Custo operacional, muito cuidado aqui. Então, não é igual a um custo operacional de compra e venda de ação. As corretoras, em geral, pelo menos no momento aqui que eu estou gravando, elas tentam ganhar bastante dinheiro aqui. Elas tentam botar uma corretagem que é proporcional ao volume. Então, quando você compra uma ação, você paga, vamos dizer, R$3 de corretagem. Só que quando você compra essa mesma ação via exercício de uma opção, a corretora quer receber de você, via corretagem, 0,5% desse financeiro. O que, dependendo do financeiro, pode ser uma corretagem, provavelmente vai ser uma corretagem muito mais alta do que R$3. Então é muito importante você negociar na corretora ou buscar uma corretora ou um escritório de assessoria que não cobre uma corretagem muito alta no exercício, tá? Enfim, que seja uma corretagem fixa, tá? Então é importante isso daí. Vou mostrar um exercício no sistema. Então só para você ver aqui, tá? Vou botar aqui na data do exercício, tá? E isso daqui, não sei se dá para ver, talvez depois ampliando um pouquinho a tela, o que está dizendo aqui? Ó? Por exemplo, tem uma opção aqui, ó, Rente Q 540E. Tá? O que é isso? Isso é uma put, no caso aqui, uma Rente Q 540, era o código da put, que deu exercício. Tá? E aí o que acontece? Como eu sei que deu exercício? Porque aparece uma ordem executada, presta atenção aqui, ó, o status, executada, onde o investidor comprou, por isso que está o C, comprou a ação Rente 3, pelo preço. O que é esse preço aqui, 53,67? Era o exercício, era o strike, tá? Desculpa, era o strike da opção. Então ele comprou essa quantidade. Então eu sei que esse investidor estava vendido nessa put, e aí deu exercício, por isso ele comprou essa ação. Isso é automático, o exercício. Então, não tem mistério, não tem muito segredo. O exercício é simplesmente isso, uma ordem já executada aqui e que você já sabe de antemão. Por exemplo, se você vende a put, você já deveria saber que via exercício você vai comprar o papel. Você tem a obrigação de comprar o papel. Então, está aqui. Mas eu posso pegar aqui um outro exemplo, o exemplo logo abaixo, que é de quem estava comprado na put. Então, agora aqui é uma outra put, Rente Q 510, strike 50,67. O investidor estava comprado em 400 quantidades dessa put. E aí o que aconteceu? Deu exercício. Daqui a pouco a gente vai ver direitinho por que deu exercício. Mas, enfim, deu exercício. O que acontece? Aparece uma ordem onde esse comprador, esse comprado na opção, vende a ação. Então já aparece aqui executada,
a venda ao preço do strike. Simples assim, tá? Então, não tem muito mistério em cima de exercício. Legal. Preço de referência para o exercício das opções é o preço de fechamento do dia do vencimento. Então, no caso dessas opções ali que eu mostrei no sistema, elas venceram dia 17 de maio. Então, o preço de referência, ou seja, como é que eu sei se deu exercício ou não, né? É o preço de fechamento do dia 17 de maio para a ação Rente 3. E o preço de fechamento, talvez você não saiba, ele é dado por um leilão com muito volume. Então, a bolsa ela funciona assim: no começo do pregão, todas as ações entram em leilão. Então, não sai assim, não é, ó, deu, sei lá, 10 horas da manhã, você já sai ali comprando, vendendo ação. Não é assim. A bolsa quer, como não estava sendo operada a ação, ela exige que comece com um leilão. Por que, que tem esse sistema do leilão? Porque as pessoas colocam lá, olha, eu quero comprar por tanto, quero comprar por tanto, o outro bota, quero vender por tanto. E aí o algoritmo do leilão, ele já pega toda essa quantidade de compra e os preços, quantidade de venda e os preços, e vê qual é o preço justo. Ou seja, qual é o preço no qual ocorre o máximo de compra e o máximo de venda. Esse é o preço de abertura do leilão, ou seja, é o preço de abertura do papel. E quando vai fechar o mercado, é a mesma coisa. Dá ali 5h55 ou 4h55, depende do horário de verão. Enfim, a bolsa pode mudar esse horário, mas vai ser sempre esse mecanismo. Numa certa hora, entra em leilão. E aí as pessoas colocam volume. E uma informação que talvez você não saiba é que é nesse momento que os maiores players entram em ação. Então, um grande fundo de investimento, aquele que tem ali, às vezes, bilhões até, né, de patrimônio, então que ele vai executar uma operação de 30 milhões, 40 milhões de compra ou de venda numa determinada ação, ele faz, às vezes, a ordem via ao longo do dia todo, executando aos poucos, né, normalmente usando o robô, mas é o fim do dia mesmo que esse cara entra forte, porque é ali que entra a grande liquidez. Tá? Então a gente tem um mecanismo da bolsa, que é esse leilão de fechamento, que tem muito volume, que a gente tem uma certa confiança de que aquele preço ali é o preço justo, é o preço onde tem muito volume. Então esse é o preço que a bolsa vai determinar para avaliar se houve exercício ou não nas opções. Ok. E aí, uma call, tá? Então, vamos entender o conceito, né? Porque daí a gente volta ali no básico, né, do direito e tal, para você entender, ó, por que que a rente Q 540 deu exercício. Então, se o strike era 53,67, tá? E o preço, lá no dia 17, o preço de fechamento na rente 3, terminou o quê? Abaixo de 53,67. Por isso, para quem estava comprado na put, era interessante vender o papel a 53,67, dado que o papel estava abaixo de 53,67. Então, posso vender, né, a 53,67 algo que estava 47, 48 reais, tá? Ou seja, bem abaixo. Então, claro, vou exercer, né? E aí a bolsa faz isso de forma automática e exerce. Então, você observa aqui que a obrigação, né, quem vendeu essa put foi obrigado a comprar a ação a R$ 53,67, mesmo que a ação esteja a 48, né? Não tem papo. Esse é o acordo, esse é o strike 53,67. Então veja que a obrigação foi ruim para quem vendeu essa put, né, ter que comprar algo a 54 que está valendo 48, né? Foi muito bom para quem comprou a put. Então essa é a ideia, tá? Do porquê que deu exercício. Mais um pouquinho de terminologia. Uma call com strike abaixo do preço atual da ação é dita dentro do dinheiro, que a gente chama ITM, que vem do inglês in the money. Por quê? Porque daria exercício se o vencimento fosse agora. Beleza. A call com strike perto do preço atual da ação, a gente diz que ela é no dinheiro, ou at the money, em inglês, porque a gente não sabe se vai dar exercício ou não. Né? Se fosse hoje, nem hoje a gente saberia, porque, enfim, teria que acompanhar o leilão de fechamento do dia para ver qual foi o preço de fechamento, para ver se de fato ficou acima do strike da call, que aí daria exercício. Se o preço de fechamento ficar igual ao strike da call, já não dá exercício. Então a gente não tem como dizer. Por isso a gente fala que é no dinheiro, tá? E se uma call, né, com strike acima do preço atual da ação, aí a gente diz que ela é fora do dinheiro, tá? Porque ela não daria exercício se o vencimento fosse agora. E aí a gente bota OTM, né, que é out of the money em inglês. E a put? A put só vai trocar esse acima para abaixo, né? Ou ao contrário, né? Abaixo para cima. Então, uma put com strike
acima do preço atual da ação, é dita dentro do dinheiro, in the money, porque ela daria exercício se o vencimento fosse agora. Se o strike estiver perto do preço atual, não tem como a gente dizer se vai dar exercício, então a gente fala que é no dinheiro. E se o strike estiver abaixo do preço atual da ação, no caso de uma put, ela está fora do dinheiro, ou seja, out of the money, porque não daria exercício se o vencimento fosse hoje. Tá? Então esses são princípios básicos aqui, né, e terminologia básica das opções. Pergunta aqui do Flávio, nesse caso da put que deu exercício, para evitar de comprar as ações, teríamos vender a mesma quantidade dessa opção. Perfeito, o que o Flávio está falando aqui. Então, observe que o exercício é simplesmente uma compra ou uma venda da ação. Se deu, por exemplo, você vendeu a put, comprou o papel porque a put deu exercício, não quero ficar com o papel, você pode vender no mercado. Claro que você vai ter comprado ao preço do exercício e vai vender ao preço do mercado. Então, pode ser que você tenha um prejuízo aí, lembrando que você recebeu o prêmio quando você vendeu a put. Então, às vezes você vai ter lucro, mesmo fazendo essa zeragem, né, e não ficando com a ação. Não estou falando que é uma boa estratégia, que você deve fazer isso, só estou explicando aqui, né, possibilidades que você tem a fazer lá no dia do vencimento, lá no dia do exercício das opções. Ok, então, introdução às opções feitas. Vamos ver agora estratégias básicas com as opções. Para fazer estratégia básica, tem um conceito que é o gráfico de payout, que é o quê? É o resultado da estratégia no vencimento da opção. Isso aqui é bem simples, mas é muito potente. E esse é um gráfico, por quê? Porque ele depende do preço final da ação. Então, se a ação subir muito, ou ficar parada, ou cair, né, a gente tem resultados diferentes. E aí a gente consegue botar num gráfico. Se você não é de áreas de exatas, tudo, não se assuste, a gente vai ver aqui direitinho no sistema. Tem uma planilha de Excel gratuita para fazer exatamente os gráficos que a gente vai fazer aqui, caso você queira, tá? No meu site, caiomatias.com, pode fazer download. Eu vou usar aqui somente o Profit, que é mais fácil. Então, vou simular o que seria uma compra de uma call. Vamos ali no sistema. Então, eu tenho aqui a Localiza, Rent 3, tá? Vou pegar aqui uma call. Então, vou pegar, por exemplo, essa call Strike 4803, vencimento 21 de junho de 2024, o que dá 23 dias úteis para o vencimento a partir do dia de hoje, tá? Então, vou pegar ela aqui e vamos ver o gráfico. Tá aqui o gráfico. Então, o que isso aqui está dizendo? Ó? O preço atual da ação está 47. Então, aqui no gráfico é o que está essa linha amarela aqui, ó. É o preço atual da ação. Quanto mais para a direita, mais a ação subiu de preço. Então, a gente vê aqui, ó, 48,60, 50,60, 53,60, tá? Então, são altas na ação. Quanto mais para a esquerda, mais a ação caiu. Então, esse é um gráfico aqui lá no dia do vencimento, que no caso 21 de agosto. Qual é o resultado que você vai ter? Então, por exemplo, R$400. Como que você ganha R$400? Né, você ganha R$400 se, aí a gente chega aqui no ponto do gráfico, né, e aí a gente tem que ver qual que é o preço da ação. A gente arrasta para cá, a gente vê que é em torno de R$53. Então, para você ganhar R$400 comprando, acho que 100 quantidades dessa call, a ação tem que ir para R$53, a ação que hoje está R$47. Então, é assim que a gente lê, né, um gráfico de payout. E o que é importante você notar aqui? A ação está neste ponto, né, e a gente precisa que ela suba, mas não é subir um pouco. Né? Se ela subir só um pouquinho, a gente está perdendo todo o prêmio aqui, no caso R$119 que a gente pagaria, né, para comprar essa opção. Então a gente precisa que a ação suba, somente a partir deste ponto é que a gente fala que é o break-even, ou seja, aqui a gente zera, né? A partir daqui que a gente começa a ganhar dinheiro. Então a gente precisa que a ação suba muito, tá? Aqui do 47, ela precisa ir lá para o 49 e somente acima daí que a gente começa a ganhar dinheiro, tá? Ok. E uma compra de uma put? Então vamos fazer, vamos ali no gráfico, deixa eu mudar a data aqui só para não ficar me atrapalhando aqui. E vamos aqui na grade. Agora eu vou mudar aqui para as opções, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, strike 46 e 53. Vou clicar aqui em compra. Deixa eu abrir aqui a simulação. Vou deletar a call e vou clicar aqui em gráfico. Então pronto. Agora a gente tem aqui o gráfico da put.
Vai ser bem semelhante, só que agora é como se fosse espelhado, né, ao invés da gente ter aquela alta para cá que a gente ganha dinheiro, agora a alta de cá mudou para o outro lado. Por quê? Lembra que quem compra put tem o direito de vender, né, a um preço elevado, ao strike, ou seja, ganha dinheiro quando o papel cai. Quando quem compra call, ganha quando o papel sobe. Só que a gente vê que não é uma queda pequena não, a gente precisa que a ação caia, também caia, até chegar aqui, no caso perto do 45, para daí a gente ganhar. E veja que não é o strike, tá? O strike é aqui, ó, é esse ponto. A gente precisa que ela caia bem mais que o strike para a gente começar a ganhar dinheiro. Por quê? Porque a gente paga um prêmio para adquirir a put. Então esse prêmio vai contra a gente, né? Então, importante esse conceito. Beleza, simular compra de call mais compra de put. Então agora eu vou pegar aqui e vou adicionar uma perna da ação. Então rent 3, ação. Todas aqui, rent 3, pronto. Então agora eu tenho, vamos botar aqui uma quantidade mais fácil, 200 quantidades da ação com 200 compras da put. E aí a gente vai ver, tá aqui o gráfico, e é muito interessante que, se você lembrar o gráfico da call, você vai ver que a gente acabou no gráfico da call, tá? Só que a gente não está comprando call aqui, a gente tem o papel, tem a ação, compramos a ação e compramos uma put. O que a gente vê? Que o papel caindo, a gente perde aqui somente o prêmio, né? Então a gente perdeu pouco aqui, tá? R$318, vamos dizer assim, né? Aqui. Claro que se a gente não tivesse comprado a put, a gente teria perdido muito mais. Esse gráfico iria ser mais ou menos assim, tá? Enquanto se o papel subir, a gente ganha porque a gente tem a ação. Porém, agora não é, se você só tem a ação, o papel subir um pouquinho, você já está ganhando. Aqui no caso não, ele tem que subir um bom tanto, porque você gastou o prêmio para comprar a put. Tá? E aí mais para frente, a gente não precisa complicar tanto, mas justamente se você compra um papel numa ação e compra uma put, é sim a mesma coisa do que comprar uma call. Isso aí é mais avançado, a gente vê lá na frente, tá? E simular uma compra de uma ação mais uma venda de uma call. Então, agora vai ser a primeira vez que a gente vai colocar aqui a venda, né, ao invés de uma compra de uma opção, tá? Então, vamos lá, vamos mudar aqui. A ação já está aqui, vou deletar essa compra de put, vou aqui na grade, vou pegar aqui uma call e vou simular a venda dessa call na mesma quantidade, tá? Então, 200 ações, 200 calls vendidas. Vamos ver o gráfico. E agora temos este gráfico aqui. Olha só, aqui a coisa já muda. Então, o preço da ação está aqui, né, neste ponto. E a gente vê que se a ação estiver lá no vencimento, no mesmo preço que está agora, a gente ganha dinheiro. Olha só que coisa doida. Então, normalmente, né, na bolsa, você comprou uma ação, você precisa que a ação suba para você ganhar. Aqui não é mais verdade. Se a ação ficar no mesmo preço, lá no vencimento, você vai ter ganhado R$200. Tá? E se a ação cair? Se a ação cair, você perde dinheiro porque você tem ação? Não. Se a ação cair até um ponto aqui, em torno de R$46, você não perde dinheiro. Por quê? Porque você recebeu o prêmio quando você vendeu a call. Então, esse prêmio que você recebeu, ele está servindo de proteção. Qual foi o prêmio? Se a gente olhar aqui a simulação, é 96 centavos. Então, a ação pode cair 96 centavos, que na verdade tudo que você está perdendo ali na ação, você ganhou via o prêmio que você recebeu quando vendeu a call. Então, ou seja, você tem uma certa proteção aqui. Ah, Caio, poxa, então se o papel ficar parado eu ganho dinheiro. Se o papel cair, eu perco menos do que se eu tivesse só ação, ou seja, eu tenho proteção. Então, isso é o melhor do mundo, eu vou fazer isso. Existe um porém. Qual é o porém? Se a ação subir demais, você não vai ganhar tanto. Você fica estancado aqui num lucro máximo de R$476. Então, se a ação subir 20%, você vai ter ganhado aqui uma merreca frente aos 20% de alta do papel. Tá? Então, essa é a ideia. Né? Você acaba abrindo mão aqui, né, de uma alta muito grande, ganhar muito dinheiro quando a ação sobe muito, para você ter um ganho muito mais provável, que é se a ação, né, chacoalhar um pouco e ainda ter uma proteção caso a ação caia. Tá? Então, isso aqui são assim, estratégias bem básicas. O que eu queria é que você aprendesse, né, um pouquinho de estratégias básicas para se familiarizar e para ir entendendo aqui o poder, né, vamos dizer assim, das opções. Né? Você consegue proteção, você consegue criar renda, consegue ganhar com a passagem do tempo, esse tipo de coisa.